Pastor, eu gostaria de começar com a seguinte questão. É, Gostaria que o senhor fizesse, no tempo que o senhor achar melhor, um panorama sobre a história evangélica brasileira da redemocratização, ou seja, no final dos anos 80 até os dias de hoje. Né? O senhor é um reverendo, um clérigo, um pastor, mas também um homem, um personagem envolvido na política brasileira. Né? Tem as suas opiniões políticas que são conhecidas por todas e todos, tem uma leitura de realidade, tem uma leitura de mundo própria, que envolve a teologia, mas vai para além da teologia. Envolve também outras esferas do pensamento. Como é que o senhor, e o senhor é pastor há décadas também, e também é um personagem dessa trajetória evangélica brasileira nesse tempo aí, e para trás desse tempo também. Mas eu quis colocar esse marco, justamente por essa quadra em que nós estamos no momento, esse marco da redemocratização, final dos anos 80 até hoje. A tua leitura como clérigo e como intelectual, ou como um ativista político, né, um homem político, que leitura que o senhor faz dessa trajetória evangélica brasileira do final dos anos 80 até os momentos de hoje, até o tempo de hoje? Bom, a década de 80 foi extremamente importante para a Igreja Evangélica Brasileira, e eu diria que foi uma mudança radical do ponto de vista da presença evangélica no país. Porque até o final da década de 70, nós éramos um grupo reduzido de pessoas que se professavam evangélicas. 7%, 8% da população brasileira que se identificava, que se apresentava como evangélica. As denominações não tinham concorrência, ou seja, tudo estava sob controle denominacional. Se você não estava numa denominação, estava em outra. Mas a década de 80 mudou tudo. A década de 80 foi marcada pela explosão do crescimento evangélico. Então, a gente começou a crescer muito mais do que a população brasileira crescia. E foi uma explosão geométrica. Da noite para o dia, a gente alcançou o número de 20% de brasileiros se confessando evangélicos, o que quer dizer que a gente cresceu mais de 100%. E esse crescimento não parou, e a gente foi se multiplicando e continua, e há indicadores aí que dão conta de que nós vamos a 50% da população. E talvez até mais, em curto espaço de tempo, e os IBOPs, os IBGEs da vida, aí já dão conta que a juventude já é mais de 50% evangélica. O que quer dizer que é uma religião que tem um futuro expressivo desse ponto de vista do crescimento numérico. Mas se complicou a situação, duas situações se complicaram para os evangélicos a partir da década de 80. O primeiro foi a própria situação denominacional. A igreja evangélica começou a crescer, mas cada vez mais à margem das denominações, gerando um novo fenômeno, que eram as comunidades, e depois dessas comunidades, um outro fenômeno que é chamado de igreja independente. E hoje, os evangélicos, em sua maioria, estão nas igrejas independentes e não nas denominações. O que isso significa? Isso significa que a teologia não está mais sob controle. Antes, a teologia estava sob controle denominacional.
Então, quem era pentecostal e sabia por que era. Quem era histórico, seja arminiano, batista, ou calvinista, presbiteriano, congregacional, etc., sabia o que era e por que era. Com a explosão das comunidades e a explosão das igrejas independentes, a teologia saiu de controle. Ninguém mais tem controle sobre a teologia evangélica. E dois fenômenos teológicos entraram em território brasileiro, que foi a pregação da prosperidade, que é eminentemente capitalista, e a pregação da batalha espiritual, que é belicista e militante. Então, esses dois fenômenos vieram dos Estados Unidos e entraram na igreja que estava passando por essa ebulição, de um lado, e, ao mesmo tempo, passando por essa desorganização teológica. E, então, sem número de vozes que até então não eram ouvidas, passaram a ser ouvidas. E aí você entrou numa miscelânea teológica assustadora, de modo que hoje há grupos evangélicos, ou que se dizem evangélicos, em que você nota muito pouca coisa da reforma protestante. Muito pouca coisa. Só elementos mais básicos, como usar a mesma Bíblia, coisas desse nível, crer que Jesus Cristo é o Redentor, mas é só, não tem muito mais coisa em comum, não. E o mundo pentecostal, a igreja pentecostal explodiu, porque foi a que mais cresceu desde sempre. E um outro fenômeno aconteceu, que é o neopentecostalismo, que traz a pregação da prosperidade, que começa a crescer também de forma considerável e a influenciar primeiramente os pentecostais e depois influenciar as próprias igrejas históricas, as mais antigas, as mais protestantes. E a pregação da batalha espiritual faz a mesma coisa, primeiramente com os pentecostais e com os neopentecostais, essa coisa mais belicista, mais de tomar o poder, de exercer o domínio, de derrotar o diabo, etc. E aí começaram a localizar por onde é que andava o diabo. E aí deixaram de atacar o diabo e passaram a atacar o mensageiro, ou seja, é aquela velha história do camarada que diz: não atire em mim que eu sou só um mensageiro. Então, a pregação da batalha espiritual falava muito do diabo, mas atingiu o mensageiro. Começou a destruir a vida de pessoas, de instituições, etc. E tal. Então, essa miscelânea é o mundo evangélico hoje, com uma ênfase moralista enorme. Essa ênfase moralista é uma perda de qualidade, porque a fé evangélica, a fé protestante, majoritariamente dizendo, não é moralista. Ela tem moral, é lógico, como qualquer segmento humano, mas ela não é moralista, ou seja, ela não acredita que os seres humanos sejam salvos pelo seu comportamento. Ela acredita que a salvação é um ato divino, é um ato de Deus por sua graça e que independe do comportamento ou não do ser humano, até porque a proposta da redenção é que a redenção vai mudar o ser humano e não o ser humano vai mudar-se para receber a redenção. É o contrário. Ele recebe a redenção e a redenção vai mudando a pessoa. Essa sempre foi a ênfase protestante. Deus é o responsável pela redenção na Trindade, a Trindade é responsável pela redenção, a Trindade vem, resgata o sujeito e começa a mudar a vida dele. É sempre de Deus para o homem, nunca do homem para Deus. Então, isso mudou. Quando entra o moralismo, começa a ser do homem para Deus. E isso é eminentemente comportamental, e tudo que é eminentemente comportamental fica por conta, abre espaço para um juízo constante. Aí todo mundo virou juiz de todo mundo,
e virou uma loucura, porque agora não era mais o que Deus vai fazer em mim e por mim, mas o que é que eu vou fazer por Deus. Que nunca foi a ênfase protestante, nunca foi. A ideia protestante nunca é o que você vai fazer por Deus ou para Deus, mas o que Deus vai fazer em você, com você e através de você. Então, essa mudança é uma mudança de fundo, é uma mudança de muita qualidade. E essa mudança para o moralismo abriu uma pauta na igreja evangélica que não era comum, que é justamente essa coisa do comportamento humano, da questão do gênero, da questão de o que é certo, o que é errado, que não era parte da fé evangélica. E mesmo quando a fé evangélica, por exemplo, na época da ditadura, tomou partido dos militares, ela não tomou partido dos militares por questões morais. Tomou partido dos militares porque tinha medo dos comunistas e acreditou nos militares e que o comunismo ia entrar no Brasil. Mas não tinha nada a ver com redenção, não tinha nada a ver com comportamento moral, não era esse o caminho, não era essa a reflexão. Mas agora é. Agora é. Agora é essa coisa da família brasileira, essa coisa, enfim, essa coisa moralista que, na verdade, era comum na Igreja de Roma, mas não era comum na Igreja Protestante. Perfeito. Pastor, na tua fala,